essa parte do radioisótopos, por conta do tempo da aula que eu tinha preparado, não ia conseguir falar para vocês, então eu pensei numa abordagem diferente. Foi o material que eu mandei de texto depois do arquivo no grupo, e eu mandei, é bem simplesinho, então vocês vão ler, vão ter as suas ideias, vão tentar compreender o que é esses radioisótopos, vão tentar comparar os exemplos que tem lá. E na quarta-feira a gente vai discutir sobre esses radioisótopos, ver qual foi o entendimento de vocês, se foi fácil, se foi difícil, se tá ok. Então fica como um material de consulta, certo? Para vocês treinarem, né? Essa parte de interpretação, essa parte de entendimento. E depois eu venho com um vídeo explicando para vocês, reiterando, explicando para vocês firmarem esse conceito. O outro tema dessa primeira parte da matéria é a interação das radiações com a matéria. Por quê? Ao interagirem com a matéria, as radiações transferem parte ou toda a sua energia para os átomos ou moléculas por onde passam. As principais consequências dessa interação são a excitação atômico-molecular e ionização. Desculpem. Então, a gente precisa estudar como que essas radiações interagem com a matéria, porque senão não seria possível fazer, por exemplo, os exames de raio-x. Se a gente não soubesse como que como que essa radiação X, ela interage com o corpo, a gente não consegue manuseá-la. Então a gente precisa ter características, saber o que acontece, saber como que se comportam esse tipo de interação para saber se é possível a aplicação ou não. E os principais meios, os dois fenômenos que vão ocorrer é a excitação ou a ionização. Uma diferença entre elas é bem simples, e depois de vocês assistirem essa parte do vídeo, vai ter um material extra que vai diferenciar mais ainda essa excitação e essa ionização, que é para vocês fixarem mais essa ideia. Ou seja, além da minha explicação, vocês ainda vão ter um material de uma folhinha só para ler, com uma abordagem um pouco mais formal, que talvez até sirva para vocês estudarem posteriormente. O primeiro deles é excitação. Então, excitação, a gente pode tirar o conceito, vocês devem ter um conceito prévio do que é ficar excitado, por exemplo. A gente pode levar para o lado humano. Quando a gente fica excitado com uma situação, quando a gente fica excitado com um exemplo de algum ato, por exemplo, eu fico muito feliz, eu fico muito excitado quando eu vejo pessoas fazendo bem ao próximo sem querer nada em troca. Então, a gente tem a ideia de excitação, é quando você sai do seu estado normal e vai para um outro lugar de maior energia, de maior calor, de maior felicidade, de maior alguma coisa. Então, é quando você está excitado com alguma coisa. E é isso que vai acontecer. Nesse processo, as radiações interagem, transferindo parte ou toda da sua energia para um elétron do alvo. Mas a energia transferida não é suficiente para lançá-lo para fora do átomo e assim ionizá-lo. O elétron, que agora ganhou energia da radiação, passa de uma camada eletrônica próxima do núcleo para uma mais distante. Passado um tempo, o elétron perde energia, produzindo um fóton. Esse fóton pode ser de luz na faixa visível, cintilação, ou na faixa de raio-x, que são os raios-x característicos. Bom, aqui é a explicação do que acontece, o que é o processo de excitação. Resumidamente, o processo de excitação é quando um elétron ele absorve energia de uma radiação, vai para um nível energético maior, porque ele tem mais energia, ele não é arrancado do átomo. Ou seja, o átomo não deixa de se tornar um íon, certo? Ele fica com a mesma quantidade de elétrons, mas ele tem uns elétrons lá dentro com mais energia. Esses elétrons eles vão para um nível maior, certo? Mais forte, mais próximo de camada eletrônica, com relação à posição do núcleo, e depois ele volta para a sua posição original. E essa volta dele vai produzir uma energia, vai produzir uma liberação de energia, que vai ser na parte de um fóton. Mas como assim? Vamos visualizar. Aqui, nós temos aqui o nosso átomo, certo? Com o núcleo aqui e os elétrons.
Então, o que acontece? Vem um tipo de radiação e transfere energia para esse átomo, ok? Quando esse átomo ele absorve essa energia, ele vai saltar para um nível eletrônico mais energético, certo? Pode ser ou para cá ou para cá. Aqui a gente não tem a posição exata, mas digamos que essa linha aqui é um estado de mais energia. Os elétrons que estão aqui, eles possuem mais energia do que os elétrons que estão aqui, ok? Então ele salta para um nível de camada mais energético. Então, quando ele salta, ele não vai ser arrancado do átomo. Eu não fui lá e peguei um elétron e arranquei. Eu promovi energia para ele, ele saltou. Quando ele absorve essa energia e salta, depois de um tempo ele vai perder essa energia. O que vai acontecer? Ele vai perder essa energia com o fóton e vai voltar para a sua posição original. Então, quando ele faz esse movimento de absorve energia, vai para uma camada de nível energético maior e volta depois para a camada original, liberando um fóton, é o processo de excitação. Ou seja, não há retirada de elétrons. Os elétrons apenas se movimentam dentro do átomo, certo? Isso porque, diferentemente do processo de ionização, as radiações interagem com a matéria arrancando elétrons da eletrosfera e ionizando os átomos-alvo. A gente estudou íons, certo? Que íons é o quê? Quando um átomo perde ou ganha elétron. Então, por isso que essa energia aqui discutida, ela recebe o nome de ionização. Os elementos químicos que foram ionizados ficam ávidos por reagir com outros elementos, o que modifica as moléculas das quais fazem parte. A ionização é muito mais nociva aos seres vivos do que a excitação. Vamos visualizar. Tem um elétron aqui na sua camada eletrônica, chega uma radiação e transfere essa energia. Ele vai saltar para outra camada? Não. Ele vai ser arrancado. Ou seja, depois que essa radiação é absorvida por elétron, o elétron é arrancado, fica um elétron livre. E o átomo que antes tinha uma quantidade X de elétrons, vai ter uma quantidade a menos de elétrons. Então ele vai se transformar em um íon, certo? Cátion ou ânion? O que vocês acham? Comentem aí no comentário se quando ele perde um elétron ele vai se tornar um cátion ou um ânion. Deixa eu ver se vocês lembram. E esse processo de arranque de elétrons através de fornecimento de energia por meio de radiação, a gente denomina de ionização. Então, essa é a principal diferença. Excitação não arranca elétrons, ionização arranca elétrons, certo? Aí vocês têm que elaborar e memorizar o conceito do que é o processo de excitação, do que é o processo de elétrons, o que acontece com a energia, o que acontece com o elétron, certo? Então, tentem formular aí de acordo com o material aqui, com a explicação e com o material extra. Bom, mas o que ocorre na interação das radiações com a matéria? Os elétrons, partículas alfa e fragmentos originados de processos de fissão, nesse caso nuclear, têm como mecanismo principal de atuação os campos elétricos, por meio dos quais transferem energia a uma grande quantidade de átomos simultaneamente. A radiação emitida por essas partículas é chamada de radiação diretamente ionizante, pois age diretamente sobre os átomos, causando sua ionização. Então, aqui é só um comentário a mais, certo, do que o processo físico, o que acontece. Então, para a radiação ser considerada diretamente ionizante, ela vai ter um mecanismo de atuação de campos elétricos. Então, caso alguém não saiba o que se trata um campo elétrico, procurem depois, porque é um conteúdo bem mais aprofundado da física. Tudo bem? Então exige um pouquinho mais de leitura. Só uma explicação rápida que não vai dar muito resultado, não. Já os nêutrons e as radiações eletromagnéticas, por não possuírem carga elétrica, não originam campo elétrico e assim não interagem de maneira individual, transferindo sua energia a elétrons que por sua vez irão causar novas ionizações.
A radiação emitida dessa forma é chamada de radiação indiretamente ionizante. Então, a radiação diretamente ionizante são aquelas que agem como pelo mecanismo principal a atuação de campos elétricos, e a diretamente ionizante, por não possuírem cargas elétricas, não originam campo elétrico. Bom, a introdução que a gente tem é essa. Então, espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco do conteúdo. Comentem aqui nesse slide, comentam aqui nesse vídeo e comentem nos demais as principais partes que vocês tiveram dúvida, e que na quarta-feira a gente vai reiterar todo esse conteúdo através de exercícios, através de leitura. Tudo bem? Até logo!